Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Boa noite, professor. Beleza. Bom, vamos lá então. Vamos continuar e vamos terminar. Boa noite. A teoria neoclássica, nós estudamos lá na outra semana. Bom, vou passar rapidinho o que a gente já fez. Vocês estão vendo no slide? Sim. Começamos a falar na outra semana sobre a teoria neoclássica. É uma teoria que surgiu baseado na teoria clássica e das relações humanas. Então, eles vieram para complementar a ideia lá da teoria do Taylor Fayol e do Mayo. É uma teoria que é baseada na prática da administração e que reafirma ações que os autores clássicos já tinham determinado, como a estrutura linear, a autoridade e responsabilidade, a departamentalização, etc. O princípio dessa teoria neoclássica é na administração, então as funções da administração tomam destaque, os objetivos e resultados, e ela mistura, então, aspectos da teoria clássica com a teoria humana. Então, objetivos, administração, que a gente já falou, desempenho, e aí cai nos conceitos de eficiência e eficácia, onde eficácia é uma medida de resultados e eficiência é uma medida de utilização de recursos e saída de produtos. Então, a teoria neoclássica utiliza muito esses dois conceitos, né? Quando eu sou eficaz na medida que eu consigo atingir meus resultados, e eficiente é quando eu consigo ter uma boa relação entre o total de recursos que eu usei e o total de produtos ou de serviços que foram produzidos. Então, essa relação mostra o quanto eficiente que eu sou na produção ou na organização como um todo. Então, as diferenças entre eficiência e eficácia, né? Eficiência é sempre nos meios, a eficácia é sempre nos resultados. A eficiência é fazer corretamente as coisas, a eficiência é fazer as coisas que são certas, a eficiência é resolver problemas, a eficácia é atingir objetivos, e assim por diante. E aí as organizações podem ser uma série de aspectos entre relação à eficiência e eficácia, né? Nem sempre esses conceitos andam juntos. A empresa pode ser eficiente e não ser eficaz, ou vice-versa. Pode ser eficiente em um aspecto e eficaz em outro aspecto. Pode não ser nenhum nem outro, ou pode ser os dois. E quando ela atinge esse grau, né, de ser eficiente, de ser eficaz, disse então que a organização é excelente, ela atingiu a excelência naquilo que ela faz, que ela consegue ter uma boa gestão dos recursos e da produção e também consegue atingir os objetivos. Bom, a gente fez aqueles exercícios de eficiência, os jogos, e aí a gente continua falando então da abordagem neoclássica, aonde agora vem os princípios da organização. Como essa teoria ela é baseada na teoria clássica, então eles repetem novamente aspectos que já foram tratados lá pela teoria clássica, né? Então, os aspectos das funções da administração, planejamento, organização, direção, controle, eles voltam novamente no estudo da teoria neoclássica. Então, esses autores eles dão um reforço, eles fundamentam novamente
esses aspectos que já foram tratados lá, principalmente na teoria do Fayol. Tá? Então, reforça-se a forma de organizar as organizações, né? E essa organização que eu digo, esse organizar, diz respeito à divisão do trabalho, à especialização, à hierarquia, né? Os aspectos de autoridade e responsabilidade, amplitude administrativa, esses aspectos todos que já foram tratados lá por Fayol, quando o Fayol desenvolveu os 14 métodos da administração que ele propôs lá na teoria clássica. Então, a teoria neoclássica reforça novamente esses aspectos. Então, eles continuam fundamentando os princípios de planejamento, organização, direção e controle. Então, nesses estudos, a organização ela precisa dividir o trabalho, né, para ela ser mais eficiente, é o principal aspecto. Volta à tona, né, essa ideia de ser eficiente, também de ser eficaz agora, e a divisão do trabalho é o aspecto básico dentro do processo de organização. Então, eu tenho todo um contexto organizacional a ser feito e não dá para fazer isso de uma forma compacta, concreta. Tem que dividir, né? Então, eu tenho que dividir esse trabalho. Eu tenho que criar departamentos, eu tenho que dividir os departamentos em funções, em cargos, em funções, em tarefas, para que eu consiga, dividindo todo esse contexto do trabalho, atingir a eficiência, ser eficiente. A produção ela é possível, né, numa maior quantidade, então quando eu divido o trabalho, eu consigo determinar objetivos maiores e também não só em quantidade, mas também em qualidade, né? Então, a produção ela precisa crescer, atingindo maiores quantidades, mas dentro dos padrões de qualidade que são exigidos. E aí essa divisão proporciona, então, maior produtividade, o melhor rendimento do pessoal, maior eficiência, redução de custos, etc. Então, dentro da teoria neoclássica, a divisão do trabalho ela é fundamental, né? Eu tenho que organizar toda a empresa de forma que cada aspecto cumpra a sua exigência, né, a sua função, e aí a soma de todas essas partes, cada departamento, cada setor, cada cargo, produzindo, fazendo a sua função, ao juntar, a organização consegue ser eficiente. E além dessa divisão do trabalho propriamente dito, eu também a teoria também foca nos níveis administrativos. Então, quando eu divido o trabalho, eu automaticamente crio a pirâmide organizacional, né? E aí eu faço aquela estrutura da hierarquia entre o topo da pirâmide, que é o nível estratégico ou o nível institucional, o meio da pirâmide, que é o nível gerencial, e a base, que é o nível operacional. Então, para que eu consiga ter esses aspectos de autoridade e responsabilidade, eu preciso dividir o trabalho, né? E aí, dividindo o trabalho, automaticamente eu divido a responsabilidade e a autoridade, e quando eu divido a autoridade, eu crio esses níveis, né? O topo, o médio e a base da pirâmide da hierarquia. Então, a mesma forma de organização que os autores clássicos defendiam, volta-se agora, né? Então, o nível institucional, que é o topo da pirâmide, onde estão os presidentes, os diretores, o topo da organização, né? A cúpula da organização. Essa cúpula, ela tem a função de tomar decisões, né? De definir os aspectos de planejamento, organização, direção e controle no nível estratégico da organização, sempre lembrando, né, aquelas habilidades conceituais, aquele escopo todo que a gente já tinha estudado. O nível dos gerentes, que é o nível intermediário, né, o elo de ligação entre a cúpula e a base, e o nível operacional, aonde se desenvolve a operacionalização do trabalho, né, onde a empresa vai desenvolver os aspectos relacionados com a produção e com a venda dos seus produtos. Um outro princípio
que surge da divisão do trabalho é a especialização do funcionário ou a especialização do setor, né? Então, surge pela divisão, quando eu divido o trabalho, eu crio cargos ou setores, e esses setores se tornam especializados em alguma função ou em alguma tarefa. Pela repetição, pela rotina, esses cargos, esses setores, eles se tornam especializados naquela atividade, naquela tarefa, naquela ação que provém dessa divisão do trabalho que é feito nos aspectos da organização, da função organização. Além da especialização, também tem os aspectos da hierarquia. Então, como eu disse, quando eu faço a divisão do trabalho, eu divido a responsabilidade e a autoridade. Então, na autoridade, tem essa divisão nos níveis hierárquicos, né? Então, a hierarquia ela também é organizada em função da divisão do trabalho, onde eu tenho os níveis mais altos, né? O nível institucional, o nível gerencial, o nível operacional, respeitando essa hierarquia descendente e ascendente. A autoridade, então, vem consequentemente da hierarquia, né? Então, essa autoridade ela está sempre na posição e não na pessoa, então é sempre vinculado à posição dentro da pirâmide, a posição dentro da estrutura hierárquica da organização, e não em uma pessoa, né? O que tem autoridade é o cargo, é a posição dentro da pirâmide, não a pessoa. Não é a pessoa que tem autoridade, mas o cargo que ela desempenha. Então, essa autoridade sempre é alocada pelaquela posição, né? Aquele cargo dentro da estrutura hierárquica que é determinado por essa organização. A autoridade sempre deve ser aceita pelos subordinados, né? Como uma autoridade legítima, e a autoridade desce por meio da hierarquia vertical, ou seja, ela vem do topo para baixo. Então, a autoridade ela é sempre ascendente e descendente, sempre vem do topo da pirâmide para baixo. Então, a maior autoridade é no topo da pirâmide, e aí ela vai descendo até chegar na base da pirâmide. A responsabilidade, né, que é outro aspecto dos tipos de organização, da função organização, aonde tem a divisão das tarefas, das atribuições, das funções de cada cargo, de cada setor dentro da pirâmide, dentro do aspecto organizacional, né? Então, cada função, cada cargo, cada trabalho tem a sua responsabilidade, que é o dever de desempenhar aquela tarefa, né? Aquela ação, aquela atitude que é esperado de cada cargo ou de cada função. O processo de delegação também é um aspecto básico dentro da função de organizar. Então, a delegação é um processo de transferir autoridade e responsabilidade para as posições mais inferiores. Geralmente, o que se transfere é a responsabilidade e, em alguns momentos, num processo mais avançado de delegação, transfere-se a autoridade. Então, um cargo que está mais alto dentro da pirâmide, ele transfere alguma responsabilidade dele, daquele cargo, para os seus subordinados. E aí, ele espera que esses subordinados desenvolvam essas responsabilidades de uma maneira de uma maneira assim mais livre, mais liberal, digamos, né? Então, ao invés de ser aquele aspecto da liderança coercitiva ou autoritária ou intermediária, liberal, coercitiva, o processo de delegação ele é totalmente liberal. Então, eu transfiro uma responsabilidade para alguém que é subordinado a mim e eu espero somente os resultados. Eu não interfiro no contexto de desempenho ou da forma que essa tarefa é realizada, mas sim nos resultados, né? E aí, no momento mais complexo, onde essa relação entre o superior e o subordinado
ela é mais profunda, ela é mais clara, transfere-se a autoridade. Então, por exemplo, tem um gerente e esse gerente ele desempenha algumas funções, por exemplo, de inspeção. Ele faz inspeção no trabalho dos seus subordinados. E aí, em determinado momento, ele para de fazer essa inspeção e ele pede para que um dos funcionários faça essa inspeção. Pode ser uma inspeção de produto ou pode ser uma inspeção de trabalho mesmo, inspecionar o trabalho dos outros funcionários. Então, esse gerente delega essa responsabilidade para alguém que está abaixo dele, alguém que é subordinado a ele. E aí ele transfere essa responsabilidade. Então, ele chama um funcionário que é mais da confiança, que ele mais conhece, que ele tem mais um relacionamento, que ele conhece mais, que ele tem confiança, e esse funcionário vai fazer esse trabalho. Ele assume essa responsabilidade de fazer a inspeção. E aí o gerente, para que o processo de delegação aconteça, ele não pode ficar acompanhando o trabalho desse funcionário que ele deu a delegação. Né? Ele deixa o funcionário livre. É um conceito de liderança liberal. Então, ele permite que esse funcionário faça o contexto da inspeção toda e ele não fica acompanhando, não fica lá pegando no pé. Ele vai fazer outras atividades. E ele somente cobra os resultados desse funcionário. Né? Então, esse é o processo de delegação. Eu transfiro uma responsabilidade minha para algum subordinado e eu cobro o resultado desse subordinado. E ele tem que assumir essa responsabilidade toda de desempenhar essa função toda. Tá? Por que acontece esse conceito de delegação? Geralmente é para que os níveis superiores, né, os níveis que têm maior autoridade, eles assumam funções mais complexas, que são característicos de posições mais altas dentro da pirâmide, né, gerencial e de direção, e delegue, então, essas atividades mais simples para os subordinados. Tá? Eu transfiro uma atividade que é minha, gerente, para um subordinado, uma atividade mais simples, e eu vou focar nas atividades mais complexas. E é a simples esse subordinado que faz. E aí eu só cobro os resultados dessa atividade, dessa responsabilidade que eu deleguei. Tá? Se os resultados são adequados, esse subordinado continua desempenhando essa responsabilidade. Se o resultado não é adequado, então cancela-se essa delegação e ele pode transferir a delegação para outro funcionário, enfim. Ok? No momento que essa relação passa a ser mais ligado, né, passa a ser mais assim, transparente, mais de confiança, mesmo a confiança é bem alta, o gerente ou o diretor, ele também transfere autoridade, ele também transfere comando para esse subordinado. E aí, ao invés de ele desempenhar somente atitudes de responsabilidade, né, de ir lá fazer uma tarefa, ele também assume a autoridade, ele assume o poder de comando, tá? Então ele assume algum tipo de poder sobre os outros subordinados, mesmo ele não tendo um cargo gerencial ou um cargo de direção. Mas ele assume porque é delegado para ele pelo superior, pelo gerente, pelo diretor. Tá? Mas isso é um complexo que leva mais, é um processo complexo que leva mais tempo e que exige um amadurecimento desse processo. Não dá para simplesmente o gerente chegar para um subordinado e falar, vai fazer essa tarefa para mim e eu vou te dar esse poder. Não dá certo, tá? Isso não funciona. Porque tem os erros, tem os vícios, tem uma série de situações envolvidas que podem prejudicar a perfeita execução desse processo de responsabilidade e autoridade. Então, delegação é um processo muito delicado que tem que ser feito com
muito cuidado, né? Mas que funciona bem para ambas as partes. O subordinado ele se motiva, né? Porque ele está assumindo responsabilidades e autoridades de um nível superior. Ele aprende, né? A experiência e tal. E o superior delega funções que são mais básicas para assumir funções que são mais complexas. Então, essa delegação ela pode ser feita de várias formas. Eu posso delegar a tarefa toda, né? Então, o subordinado ele vai fazer a tarefa inteira, aquela tarefa toda, sem nenhuma divisão. Eu posso delegar para apenas uma pessoa, né? A pessoa certa. Então, não são todas as pessoas que conseguem delegar. Não são todas as pessoas que têm esse poder de receber uma delegação. Tem pessoas que não conseguem se dar bem com o processo de assumir uma responsabilidade maior do que aquela que ele já está fazendo. E isso nem se falar em autoridade, né? Então, delegar exige uma certa confiança, não é para todas as pessoas. E o processo de delegação pode acontecer também de responsabilidade e autoridade, os dois juntos. O processo de delegação ele precisa ter informação adequada, né? A pessoa que vai fazer a tarefa, que vai ficar responsável por essa delegação, ele precisa ter informação completa, ele precisa entender o processo, o que ele tem que fazer, qual que é o resultado esperado, até onde que ele pode ir, o que ele não pode fazer, porque senão gera muita confusão, tanto na pessoa que está assumindo essa delegação, quanto nos demais subordinados, porque eles acabam não entendendo o posicionamento daquele funcionário que recebeu essa delegação. Então, a informação precisa ser muito bem pautada, muito bem clara, transparente para todos os envolvidos. Tem que ser muito bem adequada para quem recebe essa tarefa, essa responsabilidade, essa autoridade, e para o grupo como um todo. Tem que haver uma retroação. O grande problema de muitos gestores é que não mantém essa retroação. Eles simplesmente eles não delegam, eles jogam uma responsabilidade para o subordinado e abandonam esse subordinado. E aí não é um processo de delegação. O processo de delegação tem que estar ligado, tem que ter o feedback o tempo todo, tem que estar retroagindo. Então, tem que ter uma comunicação direta com o subordinado, percebendo se tem dificuldades, como que sana essas dificuldades, como que resolve, percebendo se os resultados estão sendo atingidos, se existem falhas, se precisa corrigir falhas, enfim, o gestor que delega uma função, uma responsabilidade, ele precisa acompanhar, né? Ele não vai se intrometer na forma de fazer, mas ele tem que estar retroagindo, ele tem que estar percebendo, acompanhando como que o processo está acontecendo. E aí ele tem que ajudar o subordinado a superar as dificuldades, né? Não pode simplesmente jogar a tarefa e abandonar e deixar que o barco afunde. Então tem que ter essa retroação, esse acompanhamento. E uma outra parte é que tem que avaliar o desempenho e oferecer recompensas, né? O gestor, gerente ou diretor não pode simplesmente delegar a tarefa e depois não, ao término dessa tarefa, dessa responsabilidade, dessa ação, simplesmente volta o subordinado à função que ele estava antigamente e pronto. Não, isso tem que ter uma avaliação e tem que ter uma recompensa, mesmo que não seja recompensa financeira, mas tem que haver uma recompensa para que esse subordinado mantenha a motivação e possa estar disposto a continuar o processo de delegação, porque é um processo contínuo, né? Não é apenas uma tarefa, é um processo que continuamente se repete. Então, tem que ter essa recompensa e essa análise do desempenho, até para corrigir erros, né, ou desvios que aconteceram
nos próximos processos de delegação. Bom, e por fim, o outro aspecto dentro do princípio da organização, né, da função organização dos neoclássicos, é a amplitude administrativa, que é a amplitude de comando, aonde define-se a forma como o poder emana dentro da estrutura hierárquica, né? E aí existem duas estruturas. Uma estrutura que são chamadas de alongadas e estruturas que são achatadas. Então, eu tenho a organização pode ser formada pelo conceito de uma organização alongada, né, onde eu tenho muitos níveis e subníveis. Então, eu tenho o topo da pirâmide, vários níveis e aí a base da pirâmide. Ou então, uma organização achatada, onde eu tenho o topo da pirâmide e já tenho a base da pirâmide. Então, reduz, né, vários níveis organizacionais são reduzidos, são embutidos, a autoridade e responsabilidade de vários cargos são embutidos em outros cargos e a organização fica com uma estrutura mais enxuta, mais achatada, né? Achata essa pirâmide, ela não fica tão grande, tão longa, ela fica mais restrita. Além disso, além de ser alongada ou achatada, né, a estrutura organizacional, ela pode ser centralizada ou descentralizada. Então, as estruturas que são centralizadas, elas enfatizam que o indivíduo do topo tenha mais autoridade. E essa autoridade é escalada para baixo da pirâmide. Então, é a forma tradicional, né, de transferência de autoridade. Quem está no topo da pirâmide é que tem a maior autoridade dentro dessa organização. E essa autoridade depois vai descendo para os vários níveis que fazem parte dessa estrutura. Então, essa é a tradicional tipo de organização de cargos, de níveis, de departamentos, né, centralizado no topo. Esse tipo de organização tem algumas vantagens e algumas desvantagens. As principais vantagens, as decisões são sempre tomadas pelos diretores, né? Então, o processo de decisão ele é sempre concentrado no topo. E como ele é feito por diretores, né, presidentes, que eles estão no topo da pirâmide, que eles ocupam um nível estratégico da pirâmide, que eles têm uma habilidade conceitual destacada, a tomada de decisão acaba sendo melhor, né? Acaba assim, esses diretores eles têm uma experiência maior, eles têm um treinamento melhor para poder tomar decisões estratégicas. Então, a decisão é sempre, de certa forma, mais embasada, né? Ela acaba sendo de uma forma assim, mais profissional e sempre centralizado nesses diretores, né? A tomada de decisão ela não fica espalhada ao longo de toda a organização. Ela é sempre centralizada ali no topo. Então, quem toma decisão é quem está ali no topo. Teoricamente, esses tomadores de decisão eles são bem mais treinados, né? Eles têm maior experiência, maior capacitação, maiores habilidades para poder tomar decisão mais adequada para a empresa como um todo. As decisões são sempre mais consistentes com os objetivos, né? Como o pessoal que fica no topo da pirâmide, eles estão num nível estratégico e aonde visa-se sempre atingir os objetivos, então eles têm uma relação constante entre as ações que acontecem, as decisões que têm que ser tomadas e os objetivos que têm que ser alcançados. Então eles conseguem alinhar esses aspectos o tempo todo. E aí eles têm maiores garantias de conseguir tomar decisões vinculadas com esses objetivos. É diferente de outros níveis da pirâmide, aonde os objetivos nem sempre são conhecidos. E a tomada de decisão é feita por outro aspecto, e não pelo alcance dos objetivos. A tomada de decisão centralizado
também evita duplicidade, né? Então, evita de várias pessoas tomarem a mesma decisão. E aí isso acaba reduzindo custos. E algumas funções tornam-se mais especializadas com essa centralização, como compras e finanças. Então, algumas funções da organização, elas se tornam tão especializadas que essa centralização possibilita que elas ficam mais eficientes, né? Que elas sejam mais eficientes. A desvantagem é que a cúpula, né, o topo da pirâmide, está sempre longe da base. Então, existe uma carência de informações. Ou as informações não chegam, ou elas chegam atrasadas, ou elas chegam distorcidas. Então, o que acontece na base da pirâmide, chega no topo da pirâmide, né, chega para os diretores, ou atrasado, ou distorcido, ou não chega. E aí essa falta de informações acaba prejudicando a tomada de decisões. Porque muitas vezes o topo da pirâmide está imaginando uma situação que está acontecendo na produção e é totalmente diferente porque falta informações. Os tomadores de decisão têm pouco contato com as pessoas envolvidas nas decisões, né? Então isso também é outro problema recorrente. Como eles estão sempre no topo da pirâmide, ele não consegue enxergar as reais necessidades e atitudes que acontecem no chão de fábrica. Então não tem esse contato no dia a dia, né? O contato é sempre mais subjetivo e aí a decisão que parece ser adequada pelos presidentes e diretores, nem sempre é a mais adequada no chão de fábrica, né? Tem uma história que aconteceu uma vez numa empresa, não sei aonde que foi, que a empresa, acho que era uma fábrica de chocolates, e que era assim, tinha a linha de produção, né? E quando ia embalar, então entrava uma caixa vazia, caixa de bombons. Então aí entrava a caixa vazia, e aí, por uma esteira, e aí pesava-se a quantidade de bombons e a máquina jogava os bombons dentro daquela caixa, e a caixa seguia a linha para finalizar lá o processo de embalagem. Só que aí dava um problema. Eles começaram a fazer algumas amostras e perceberam que algumas caixas ficavam vazias. A máquina falhava em algum momento e a caixa ficava vazia. E essa caixa que estava vazia, ela era embalada normalmente. Então ela entrava aberta, né? E saía fechada, mas sem os bombons, a caixa vazia. E aí eles só iam perceber isso quando chegava no cliente. Que aí o cliente que ia, por exemplo, no supermercado, comprava lá a caixa de bombom, a hora que ele ia colocar na prateleira, que ele via que a caixa estava vazia. Eles não conseguiam verificar isso no processo de produção. E aí começou a surgir queixas, essa coisa toda, né? E aí eles contrataram uma consultoria para propor uma solução, e aí eles propuseram de comprar uma máquina sofisticada, a máquina de milhões de reais, que seria uma balança mais sensível, onde a caixa que tivesse vazia, a balança ia detectar, enfim, um processo bem complexo aí, tá? E aí eles compraram essa máquina e puseram a máquina lá para funcionar, e aí os diretores achavam que tinha sanado o problema, né? E aí um dia desses o presidente da empresa resolveu ir até a linha de produção para olhar a máquina trabalhando e para verificar se tinha resolvido o problema. E aí, a hora que ele chegou na linha de produção, ele percebeu a máquina estava no canto, fora da linha de produção, estava lá desligada. E aí ele ficou assim, tudo assustado. Ele falou, mas como é que pode uma máquina de milhões de reais que veio para resolver o problema e está desligado, né?
Aí ele chamou o supervisor da fábrica, falou, o que está acontecendo? Por que a máquina não está trabalhando? Então, aí o supervisor falou, olha, é o seguinte, essa máquina, pôs ela para trabalhar aqui, mas era muito complexo. E aí os funcionários não estavam conseguindo trabalhar direito e tal. E aí a gente tirou ela e a gente resolveu o problema de outra maneira, mais simples. Aí, como é que vocês resolveram, né? O presidente falou. Lá, a gente fez o seguinte, depois que depois da máquina que joga os chocolates dentro das caixas vazias, né? Então a caixa vazia vinha pela linha, chegava num funil, né? Onde caíam os bombons e depois seguia. Depois desse processo de cair os bombons, que era onde estava a falha, né? Eles pegaram um ventilador e colocaram um ventilador ali, grande. E aí o que acontecia? Se a caixa não era cheia de bombons, o ventilador soprava e ela saía da esteira. E falou: então a gente resolve desse jeito. A gente pôs o ventilador aí e o ventilador ele tira a caixa que está vazia e joga fora, sai da esteira, né? E aí a gente percebe que a caixa saiu, que ela estava vazia e não vai a caixa vazia para o cliente mais porque ela sai. Então, isso né, é um exemplo de uma história, é uma história real, eu não sei que empresa que aconteceu isso, nem sei se é no Brasil, mas me veio a ideia agora, que é isso que acontece nesse aspecto. O pessoal que toma a decisão muitas vezes não conhece o processo real que acontece dentro da empresa, dentro da produção, né? Se esses tomadores aí da fábrica de chocolate conhecessem, ao invés de gastar milhões de reais com uma máquina, né, super moderna, eles tinham simplesmente colocado um sistema de ventilação, alguma coisa mais simples, como os funcionários fizeram, e que foi eficaz, né, e eficiente, resolveu o problema, aquele problema que eles tinham. Tá? Então, isso sempre tem muito a ver com essa troca de informações. As linhas de comunicação sempre provocam demora e maior custo, né? Então, a comunicação sempre esbarra no ruído, sempre tem algum tipo de problema, né? Tanto do ascendente quanto do descendente. E aí, essa demora ou essa informação mal feita, mal circulada, né? Cheia de ruídos, consequentemente, vai aumentar o custo. E como a decisão é sempre centralizada, a decisão sempre vai passar por vários níveis. Né? É uma decisão que não é direta, não é linear, né? De uma pessoa para outra. Sempre está passando. Então, do supervisor passa para o gerente, do gerente para o diretor, do diretor para o presidente. E aí esses muitos elos acabam tendo distorções na informação e, consequentemente, tem erros. E a decisão tomada errada. Então, essas são algumas desvantagens de ter esse contexto de uma estrutura piramidal centralizada. Já a organização que é descentralizada baseia-se na autoridade de comando, né, do Taylor, onde vários níveis tomam a decisão, eles têm autoridade, né? E aí eles supervisionam vários níveis. Então, a supervisão, o processo de supervisão, ele é descentralizado. Então, não é uma pessoa ou um cargo, mas vários cargos, várias pessoas que têm autoridade. Então, esse processo todo acaba sendo descentralizado. Essas estruturas, então, fazem com que as decisões sejam pulverizadas. Né? Então, a decisão ela é dividida entre todos esses vários cargos que têm a autoridade e que tomam a decisão. Não é concentrado mais em um, não é concentrado em um só, mas divididos. Né? Então, essa divisão faz com que as decisões sejam divididas também, sejam pulverizadas e aí evitam-se erros maiores. Então, desse contexto todo, tem 4 elementos que podem aumentar a descentralização. Os problemas que são complexos, né? Então, o momento atual e outros, né? De modernidade, o avanço tecnológico,
as organizações inovando, o processo de comunicação cada vez mais rápido, né? As empresas que diversificam mais os seus produtos, a necessidade de uma maior rapidez nas decisões, etc. Tudo isso, essa complexidade toda, então elas acabam prejudicando ou dificultando esse processo de descentralização. É muito difícil dividir tomada de decisão quando o ambiente é complexo, né? Porque as decisões acabam tendo carência de informações. Então, é mais fácil dividir a tomada de decisão quando a organização é simples, porque aí a tomada de decisão também é simples. Quando os problemas são complexos, a tomada de decisão fica complexa também, e aí é mais difícil de delegar, né, ou de descentralizar esse processo. A delegação da autoridade, então também contribui, né, de dividir a autoridade, dividir a cadeia de comando. As incertezas, então quanto maior a necessidade de mudança, mais adequada essa descentralização. Então, quando as organizações atuam num ambiente de incerteza, ou então num ambiente de mudança, a descentralização se torna mais fácil. E quando está num processo de estabilidade, né? Quando o mercado está tranquilo, mais estável, sem muitas incertezas, sem muitos riscos, então a empresa tem mais autonomia para poder descentralizar. É um processo que favorece, diferente do contexto de complexidade, né? Então, da mesma forma que a centralização, a descentralização também tem vantagens e desvantagens. Algumas vantagens. As decisões são mais rápidas, né? Então, como é dividido o processo de decisão em vários níveis, a decisão acaba sendo mais rapidamente tomada, né? Não depende só de um cargo, de uma pessoa, mas são vários. Então, é mais simples de tomar decisão, é mais rápido. Os tomadores de decisão são os que têm mais informação sobre a situação. Então, como eles estão em níveis mais baixos na pirâmide, eles estão mais próximos da realidade da empresa, né? Então, ele tem mais informação, acaba tendo mais informação e informação mais adequada ao contexto da empresa, né? Os níveis descentralizados, eles estão cada vez mais próximos do chão de fábrica, do nível operacional. Então, ele tem uma informação mais privilegiada. E aí isso facilita a tomada de decisão. A maior participação no processo decisório promove motivação e moral elevada entre os administradores médios. Então, como esse processo de descentralização acontece com o pessoal que está no meio, né, com os gerentes, e eles recebem essa autoridade, isso motiva, né? Isso promove motivação. É o processo de delegação que eu falei lá atrás, né? Eu transfiro a autoridade para o nível mais baixo e esse nível vai se motivar, com certeza. Proporciona excelente treinamento para os administradores médios. Então, esse pessoal que recebe essa descentralização, eles vão ter que se capacitar para poder tomar decisões adequadas, né, em nível gerencial, e aí, então, eles passam por treinamentos diferenciados. As desvantagens da descentralização. Pode ocorrer falta de informação e coordenação entre os departamentos. Esse é o principal, né? Então, eles ficam no meio e aí muitas vezes não faz o elo de ligação entre o topo e a base. E aí falta informação e também falta coordenação. Então, acaba sendo um processo difuso, né? Cada um olhando para um lado e cada um tomando uma decisão de um jeito, e aí não tem uma coordenação que une esses esforços. Maior custo pela exigência de melhor seleção dos administradores médios, né? Não é tão simples ter vários cargos tomando decisões no nível gerencial, porque sempre tem erros, são pessoas, né? Sempre vai ter alguma lacuna nesse contexto. Então, a empresa sempre vai estar tentando melhorar e buscar melhores pessoas e oferecendo maiores treinamentos, e isso aumenta o custo, com certeza.
Com risco de subobjetivação, os administradores podem defender mais os objetivos departamentais do que os empresariais, né? Isso também acontece, é um vício, né? Porque esses gerentes, eles estão relacionados a um departamento ou a alguns departamentos, e aí eles podem privilegiar esses departamentos. Então, o cara, por exemplo, o cara era do financeiro, e ele sobe para tomar uma decisão, né? E ele vai olhar sempre melhor para o financeiro do que para a produção, do que para a venda, do que para o estoque. Então, e para o contexto geral da empresa, né? Então, ele vai sempre mais focar naquilo que ele já tinha maior relevância, maior contato. E as políticas e os procedimentos podem variar entre esses departamentos. Bom, os neoclássicos, eles reforçam, eles abordam de novo o processo administrativo. Então, o planejamento, organização, direção e controle volta à tona, assim como foi feito lá na teoria clássica, volta agora de novo, né? Então, eles definem e estudam novamente o processo das funções da administração. Então, a função de planejar, né, definir missão, formular objetivos, definir planos, programar atividades. A função de organizar é dividir o trabalho, designar atividades, alocar recursos, definir a autoridade. A função de direção, né, coordenar os esforços, motivar, liderar. E o controle é definir os padrões, monitorar, avaliar e tomar ações corretivas. Então, isso acaba sendo um ciclo, né? Os recursos produtivos para a organização e os resultados que saem, né? O input e o output, e o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, o planejamento, como a gente já tinha estudado, né? O planejamento ele é feito no presente, com um objetivo futuro. Então, mostra onde nós estamos agora e aonde nós queremos chegar, e aí a situação atual e os objetivos que são pretendidos. Então, sempre o planejamento é uma ação presente, feito para buscar um objetivo futuro. Então, a função de planejar começa sempre com definição de objetivos, analisar a situação atual, desenvolver situações futuras, identificar como alcançar os objetivos, né, as estratégias, e implementar esse planejamento para que essas ações possibilitem atingir aqueles objetivos. Então, o planejamento ele tem 3 níveis, né, o estratégico, tático, operacional. O estratégico é o planejamento que é feito pelo topo da pirâmide, ele é sempre abrangente, abrange a empresa como um todo, é um planejamento de longo prazo, sempre longo prazo, mais que 5 anos, e ele aborda a empresa como um todo, né? É um planejamento para toda a organização, visando atingir objetivos institucionais. O planejamento tático, né, ou gerencial, é um planejamento que é menos genérico, um pouco mais detalhado, derivado do planejamento estratégico. É um planejamento de médio prazo, né, de 2 a 5 anos, e aborda cada espaço da empresa, cada departamento, cada setor, cada unidade, separadamente. E o planejamento operacional é o planejamento que é feito na base da pirâmide, ele é específico e analítico, sempre direcionado para algum tipo de tarefa, algum tipo de função, e é um objetivo de curto prazo. É sempre de pouco prazo, né? Alguns meses ou no máximo de 1 ano. Então, eu posso ter procedimento baseado nesses planejamentos estratégico, tático, operacional, eu derivo também outros tipos de planos, que são os procedimentos, os orçamentos, as programações e os regulamentos. A função organização, então, é aquela função que é relacionada com a divisão do trabalho, com o agrupamento das atividades, com a alocação dos recursos, com a designação das pessoas, com a coordenação das pessoas,
com a determinação de autoridade, responsabilidade, hierarquia, etc. Então, a função organização também atinge os 3 níveis, né? O estratégico, intermediário e operacional. Dentro do nível estratégico é o desenho organizacional, então, desenho de toda a estrutura, de toda a pirâmide, a empresa como um todo, e o fator resultante é o tipo de organização que se encontra, né? O nível intermediário são os departamentos, então é o desenho departamental, as estruturas de departamentos, de setores, de ações. O conteúdo é cada departamento isolado, então, departamento de compras, departamento de produção, manutenção, estoques, vendas, etc. E o desenho organizacional desse tipo intermediário é a departamentalização. E no nível operacional são os cargos e tarefas, né? Então, cada cargo, cada tarefa, cada operação, as atitudes de cada cargo, as tarefas que tem que fazer, e aí o que resulta é a descrição de cargos. Então, eu tenho o cargo de segurança, eu tenho o cargo de auxiliar, eu tenho o cargo de gerente de manutenção, e aí tudo que ele tem para fazer. Quais são as suas tarefas, quais são as suas responsabilidades, etc. Tudo isso fica dentro do nível operacional. A função de dirigir, né? Então, é a função relacionada com liderança, com coordenação de pessoas, é responsável pela comunicação, pela liderança, pela motivação, pela orientação das pessoas, é a função relacionada com o trabalho e com a gestão de pessoas dentro da organização. A direção também se divide de acordo com os níveis da organização, institucional, intermediário e operacional. Dentro do nível institucional, a direção ela é pelo nível da diretoria, né? No nível intermediário, pelo nível de gerência, e no nível operacional, pelos supervisores. Então, os cargos que são envolvidos, né? No primeiro nível são os diretores, os executivos, os presidentes, e abrange a empresa como um todo. Então, o presidente, o diretor, ele tem a função de dirigir a empresa como um todo. No nível médio, são os gerentes, e esses gerentes eles são responsáveis pela sua unidade, ou pelo seu departamento, né? Então, o gerente financeiro pelo departamento de finanças, o gerente de produção pela produção, o gerente de marketing pelo setor do marketing, e assim por diante. E no nível operacional são os supervisores, os encarregados, e aí eles são relacionados com cada grupo de tarefas, né? Então, o supervisor de manutenção, o supervisor de estoque, o supervisor de expedição, e assim por diante. E por fim, a função de controle, que é aquela onde compara o desempenho que foi atingido com o desempenho que foi planejado, né? E aí eu tenho que monitorar esse desempenho, comparar o que eu planejei com o que foi feito, o que está sendo feito, e aí se o que está sendo produzido ou o que está sendo executado, né, não está de acordo com aquilo que foi planejado, então eu tenho que tomar uma ação corretiva para corrigir esse desvio e atingir aquele objetivo que foi planejado. A função de controle é feita através de padrões. Então, eu tenho padrões de quantidade, padrões de qualidade, padrões de tempo e padrões de custo. E esses padrões são definidos pelos vários níveis institucionais, né? Então, padrões de quantidade. Então, eu defino qual que é o volume de produção, qual que é o nível de estoque, qual que é a quantidade de horas trabalhadas, qual que é o volume de vendas, etc. Então, são quantidades. Então, quantas peças que eu tenho que produzir por dia? Quantas peças que tem que ficar no estoque? Quantas unidades que eu tenho que vender por mês? Então, são padrões de quantidade. E aí eu controlo, eu faço o controle baseado nesses padrões, tá? Então, eu tenho que produzir 10 peças por dia. Se eu estou produzindo 8, então eu tenho que tomar uma ação corretiva. Tem alguma coisa falhando que eu não estou produzindo o objetivo, que é 10 peças por dia, né? E assim com todos os outros aspectos. Da mesma forma, são os padrões de qualidade.
Então, o controle de qualidade do produto, do processo, especificações de produção, do produto, da matéria-prima, etc. Então, da mesma maneira que os padrões de quantidade, na qualidade também. Eu comparo o que está sendo produzido com o objetivo que era, mas em termos de qualidade. E aí, se tudo aquilo que está diferente, eu tenho que tomar uma ação corretiva. Os padrões de tempo e os padrões de custo, né? Então, o tempo de produção, o tempo mínimo de produção, tempo máximo de produção, tempo médio de estocagem, tempo médio de atendimento, custo de produção, custo de estocagem, custo de financiamento, né? Então, são os padrões que eu vou comparar com aquilo que foi planejado e com aquilo que está acontecendo. Então, a minha produção é para custar 10 mil reais, está custando 12 mil reais. Então, tem algum problema, eu tenho que controlar e tomar uma atitude para corrigir esse aspecto. Bom, então, a teoria neoclássica, ela volta a defender os aspectos de Fayol, né? Volta a focar no processo administrativo de planejar, organizar, dirigir e controlar. As mesmas funções, né, de planejamento, organização, direção e controle são aceitas, voltam a ser estudadas, voltam a ser focadas, visando atingir a eficiência e atingir a eficácia. Porém, não é somente essas funções, como o Fayol determinava, né? O Fayol focava somente nas funções. Os neoclássicos, além das funções, eles percebem que tem mais coisas para se fazer. Não é somente focar nesses aspectos, mas também cuidar do ambiente como um todo, né? Então, gerenciar as pessoas, gerenciar os recursos, gerenciar as atividades, buscar inovação, redução de custos, enfim, é um processo contínuo, constante e complexo, né? Não é somente focar nas 4 funções, mas sim executar as 4 funções, mas ligada com os outros aspectos que estão ligados, né, ao ambiente organizacional. Não é somente dentro da função administrativa, mas também todo o complexo que a organização está envolvida. Beleza? Nossa, falei demais, hein? Ó, 10:05 já. Vocês estão aí ainda ou vocês já dormiram? Aí. Ah, muito bem. Gente, tem alguma dúvida? É tranquilo essa matéria, porque a gente volta a falar muita coisa que já foi feita, né? A gente já viu, então é só uma recordação, né? Um novo estudo, porque essa teoria ela foca novamente esses aspectos, né? Ela não tem muita mudança, né, da teoria clássica, então não tem muita diferença. Beleza? Então tá bom. Bom, eu vou colocar lá no Moodle não é atividade não, tá? Vocês já gritam aí que eu vou colocar lição. Não mata a gente não, professor, por favor. Não, eu tô bonzinho porque Socorro, socorro. a gente tá acabando, né? Então eu tô bem light. Ai, obrigado, senhor. Por falar nisso, ó, nós temos mais semana que vem só de aula, de matéria, né? Eu já vou marcar aqui para vocês, nós vamos fazer a prova 3 dia na quinta-feira, no dia 15, tá? Peraí que nós vamos anotar. Dia 15/7? Pus aí no Também chat. todos os seus trabalhos também de avaliação das atividades estão marcados para essa data. Isso, tanto no Vai dia ser 15, que é quinta-feira, que é o que encerra tudo. é o que encerra tudo. Não sei se eu faço dia 15, se eu faço dia 12. Não, faz dia 15, professor, pelo amor. Só Não, vai cair neoclássica? não, vai cair contingencial também.
que é o que nós vamos estudar semana que vem. Na verdade, não sei se é quinta agora ou se é segunda. Bom, então, tá faltando só... A gente terminou a neoclássica, aí vai faltar só a contingencial, que... Outra prova, Marcos. É isso aí. Vocês reclamam de barriga cheia, depois Não, professor, vocês pelo vão amor. tudo bem, vocês tiram tudo 10 na prova. Eu começo a olhar as notas lá e eu falo, nossa, mas será que eu fiz uma prova muito fácil? Só começa a aparecer 10 e 9, 10 e 9. Professor, Não. mas não existe o sábado, não existe domingo, não existe feriado, pelo amor de Deus. Não existe. São ossos do ofício. Professor, pelo amor de Deus, sem mais trabalhos. Não tem. Só vai ter um trabalho, mas Ai, não, mas vai ser professor. na aula, vai ser na O aula. senhor cruel, hein? Não, vai ser na aula o trabalho, é tranquilo. Minha mãe tá Então, perguntando por que eu não vou mais visitar ela, pelo amor de Deus. mas vocês vão ter férias agora, aí dá tempo. Ó, então, Professor, oi. o que vai cair na prova? Então, é contingencial, humanística e neoclássica? Não, só neoclássica e contingencial. Neoclássica e contingencial. O humanística já caiu no anterior. Só isso. Tá? Neoclássica eu acabei hoje, contingencial que eu vou dar quinta-feira. Aí Quero eu vou colocar. gabaritar dessa vez, porque eu só tirei 9. Faz favor, né? Faz favor. 2 vezes já perou, hein? 2 Não, vezes. mas essa segunda eu errei por besteira, professor. Nossa, eu fiquei com uma raiva de mim, nossa. Então, Igual a primeira, eu tinha respondido errado, aí eu fui refazer, fiz certo, aí ainda marquei errado no final. Então, tá vendo? Professora Ayane só tira 10, professor. Se você quiser mudar a nota dela pela minha, pode ser. Não, Marcos, é assim, ó. O último dia de aula é 27/7. Não, não de aula. Escrevi errado. Último dia do semestre. Último dia do semestre é 27/7. Tá? Esse é o último dia. Aí vai ter recuperação Nas final férias. dia 28/7. Se precisar de recuperação final, é 28/7. Aí depois é férias. Até dia 17. Mas eu não entendi. Nós fazemos a prova dia 15 do senhor e de outros professores. Entre o dia 15 ao dia 27, o que é feito nesse período? Não, aí cada professor define o seu. Dia 27 é o dia para entregar as notas. Tá? Eu, depois da prova, não vou fazer mais nada. Eu vou corrigir esse monte de trabalho que vocês fizeram aí. Vou ficar uma semana e meia corrigindo trabalho. Tá? Depois que vocês entregarem os trabalhos e fizerem a prova, beleza, não tem mais nada. E aí as férias, porque eu tenho que entregar o diário dia 27. Então, até eu corrigir isso tudo, fazer média e tudo, eu vou gastar uma semana. Por isso que eu estou antecipando a prova para o dia 15, que eu ia dar a prova dia 22, eu ia dar a prova. Mas aí não vai dar tempo de eu fazer tudo. Então, eu antecipei para o dia 15. Tá? E nós Então, temos que fazer matrícula tudo de novo depois, para o segundo semestre? Como que é feito isso? Dependendo das notas? Tem. Ocorre? Depois Se você que não passar, termina... como fica? Não, vocês vão ter que fazer rematrícula. Aí a secretaria avisa. Tá? Possivelmente depois do dia 28 de julho, vocês vão receber um comunicado ou vai aparecer no site para fazer rematrícula. Aí vocês têm que fazer rematrícula no segundo semestre, no segundo módulo. E quem não passar nesse primeiro vai ter que voltar novamente? Não, Como faz? Tranca? Fica sem fazer? Não, carrega DP, né? Até 3 matérias carrega e continua no segundo módulo. Agora, se for mais que 3, aí reprova o módulo, tem que fazer de novo. Tá? Mas tem recuperação final, né? Dia 28.
desse Tá? mês, né? De julho. Por exemplo, quem não tiver média final maior ou igual a 6, aí tem direito à recuperação final. Aí faz a recuperação e tem que tirar nota 6. Aí tira a nota 6 e está aprovado. Tá? E essa recuperação, como que ela é feita? É dada a matéria, vocês dão a Não, matéria, a gente estuda e é feita uma prova depois? Como não, que é isso? não, é só a prova, porque é um dia só. É só a prova. Aí cada professor tem seu método. Tá? Tem professor que vai dar prova, tem professor que vai dar trabalho, enfim, não sei. Cada um tem seu jeito. Não, ok. É que é Tá? a primeira vez que eu estou fazendo pelo Instituto, então para mim tudo é novo. Possivelmente é prova, mas bom, eu não vou falar muito, porque comigo vocês não vão ficar ninguém pelo histórico de vocês de notas aí. Eu acho que todo mundo vai ser aprovado. Sei não, hein? Sei Ainda não. mais que as minhas provas valem só 40%, né? Então os trabalhos valem 60%. Então eu acho que não vai ter nenhum problema. Mas se tiver recuperação, é uma prova do semestre todo, tá? Da minha matéria. Aí os outros professores, cada um faz o seu, tá? Então o senhor vai ser eleito o rei do baile, vai ter que dançar com todo mundo. Então, não é como nas licenciaturas do IFE. Não sei como que é na licenciatura, Marcos. Ó, eu acho que até duas, eu acho que é igual sim. Eu acho que duas DPs você continua e fica com a DP. E 3 reprova. Tá? Acho que é isso. Não tenho muita certeza. Eu voltei agora, eu estou meio por fora. Mas eu acho que é isso. Acho que 2 disciplinas. Vocês podem perguntar para o Wagner depois, que ele pode informar mais certo, tá? Mas eu acho que 2 disciplinas carrega a DP e vai para o segundo módulo. Aí você faz o segundo módulo e depois faz a DP. E se for mais que 2, você não vai para o segundo módulo. Aí você tem que esperar, fica o semestre que vem parado e volta no ano que vem no primeiro módulo de novo. Tá? Eu acho que é isso. Podia conversar com o Wagner para a gente fazer uma reunião, igual fez a apresentação da biblioteca e de outros setores, para explicar para a gente, né? Vocês podem fazer esse pedido para ele, para essas Eu acho que é informações aí. interessante, né? Tá? Mas vocês são tudo muito estudiosos, vocês não vão ficar de DP nenhuma. Vocês estão preocupados à toa. Ô Marcos, pelo que eu estou sabendo, a gente não tem informação certa ainda. Mas até hoje não tem previsão de voltar presencial. O segundo semestre vai voltar remoto, tá? Tem uma conversa aí que talvez tenha alguma coisa híbrida mais para frente, depois que a gente tomar a segunda dose das vacinas. E nós vamos tomar a vacina só em setembro agora, os professores. Mas não é certo, não se sabe, está tudo nebuloso, a gente não sabe. Tá? Mas eu acho que não vai voltar presencial, vai O que voltar seria híbrido? híbrido. Alguns, Presencial? alguns alunos, só, não todo mundo no presencial. Igual as escolas estão fazendo aí, escalonamento, sabe? 10 Alguns alunos votam vai, 10 vão no presencial e o resto fica no online. online. Depois troca. Mas parece que vai ser isso só para aulas práticas. Bom, eu não sei, porque tá tudo. Tá? Eu acho que o TPG não vai voltar, vai ficar o ano inteiro remoto. Tá? Eu acho. Mas é uma informação que muda toda hora. Então, hoje, a informação que nós temos hoje é que não volta. Esse ano, 2021, não volta. Eu Continua achei, remoto. eu achei importante que vocês acabaram flexibilizando os prazos. Isso nos ajudou bastante via ensino remoto. Isso foi muito importante, no meu ponto de vista. Eu não sei quanto aos outros. Porque se não tivesse tido esse prazo, eu acho que hoje nós não teríamos essa quantidade de alunos que nós temos online. Pois é. Então é isso. Então vocês têm que fazer isso. Tá? Estudar para não ficar de DP, não carregar, porque
A DP vai atrasar 6 meses da sua formatura, né? Porque você não vai conseguir. É difícil conseguir fazer DP junto com a. E tem a oferta também. Então, o legal é ir tranquilo, é passar em tudo e levar só as disciplinas do módulo, tá? Ainda mais que, assim, conforme vai aumentando o módulo, vai ficando mais complicado, né? Então, carregando a DP, né, o semestre que vem vocês já vão começar a mexer com TCC, informalmente, né? No terceiro módulo começa oficialmente TCC. E o terceiro módulo, teoricamente, é o módulo mais difícil do curso, porque tem muitas disciplinas mais, assim, mais pesadas, digamos. Não que é difícil, mas são as mais difíceis são no terceiro módulo, né? Então, é legal não ter DP. Sim, tem TCC. O TCC oficialmente no terceiro módulo tem que fazer, tem que qualificar no terceiro módulo e defender no quarto, tá? Nós vamos começar com vocês no segundo módulo já a definir tema e definir orientador. Agora, a hora que voltar em agosto, nós já vamos trabalhar com vocês a escolha do tema do TCC e a escolha do orientador. Não formal, porque a gente não pode ter TCC no segundo módulo ainda. Mas aí vocês vão chegar no terceiro módulo já com o orientador definido e com o tema definido, tá? Que já é um grande avanço. Talvez a parte mais difícil do TCC é escolher o tema e escolher o orientador. É o mais difícil. Vocês já vão andar na frente. Nós conseguimos mudar isso. Isso era no terceiro módulo. E aí era uma pressão muito grande, porque os alunos tinham que escolher orientador, escolher tema e já fazer a primeira parte do TCC para defender, para qualificar, né? Então fica muito corrido, muito puxado. Nós conseguimos mudar isso para o segundo módulo e quebrar. Então, no segundo módulo, define o tema com mais calma e define o orientador. E aí, ao chegar ao terceiro módulo, é só começar a fazer. Vocês têm que fazer introdução, referencial teórico e metodologia e qualificar, né? Qualificar é apresentar isso para uma banca de professores no final do semestre, final do terceiro semestre. E aí, o quarto semestre é fazer a pesquisa, escrever os resultados e a conclusão e apresentar de novo para a banca no quarto módulo, tá? Não, o filho não chora, não. É tranquilo, é bem sossegado. É bem gostoso de fazer TCC, é bem tranquilo. E vocês que trabalham, é muito mais tranquilo. Vocês podem pegar temas de TCC relacionados ao trabalho, né? Então, aí fica mais fácil de fazer, porque você está enxergando a realidade, né? É sossegado. Pode falar, Cláudia. Mas com relação ao TCC, como que nós vamos incluir essas atividades extracurriculares que nós temos que cumprir também? Estou preocupada. Então, o segundo módulo, ele não é oficial de TCC. A gente vai fazer um trabalho informal, só de definir tema e orientador. Só isso. Então, vai ser fora das disciplinas, tá? Aí vocês têm que usar o segundo módulo para atividades complementares e tentar zerar atividades complementares no segundo módulo. Para chegar ao terceiro módulo já está pronto. Porque são 100 horas, né? É. De atividades. É bastante, né? 100 horas dariam praticamente o ano todo. A ideia é essa, é o primeiro e segundo módulo zerar atividades complementares. Então, assim... Quer dizer, o primeiro módulo seria agora, já foi. Já teria que ter feito alguma coisa, né? Teríamos que pelo menos ter alcançado 50... como se fala? 50 horas de atividade? Pois é. Nossa, difícil. Então, agora nas férias é pra vocês fazerem alguma coisa, né? Eu vou sugerir para vocês, forçando, convocando, com o porrete na mão, que vocês façam um curso de Excel. Tá? Uma boa, legal. Então, aí e até eu já achei um curso aqui, eu vou mandar para vocês. Só acabar as aulas, eu vou mandar para vocês, que deve dar umas 30 horas de atividade. Legal.
Então, Outro, é um outro, curso para fazer nas férias que dá para fazer. outro Tá? curso que eu achei super corrido, que foi também, que eu tô com muita dificuldade, é o PowerPoint. Nós tivemos praticamente 2 aulas, e eu, sinceramente, não consegui ainda resolver o trabalho da professora Maria Fernanda. Muita Então, coisa para uma aula. eu conversei com a Yara e com a Maria Fernanda também sobre a parte da informática, e a gente achou que é muito pouco. E assim, eu estou ralando, porque eu vou dar aula de. Talvez eu dê aula de custos para vocês, no módulo que vem. E no terceiro módulo eu dou aula de finanças. E são 2 disciplinas que precisam do Excel. O pessoal do terceiro módulo, a maior dificuldade deles foi o Excel. A disciplina de finanças eles levaram de boa. Eles ralaram no Excel. Porque é tudo no Excel. Tudo que eu ensino de finanças é no Excel. Né? E o Uma pessoal aula não só não sabe. resolve. O pessoal não sabe fazer Excel. Porque Então, nós praticamente tivemos 1, 2 aulas no máximo. Você acha que dá para muito pouco. aprender? É muito pouco, Exatamente. Então, assim, eu conversei com o Wagner, conversei com a Yara, e a gente falou que, pelo menos no curto prazo, a melhor coisa é vocês fazerem curso de Excel, por fora. Fazer um curso do YouTube, ou fazer... Existem cursos gratuitos. Eu achei um muito bom, eu vou mandar para vocês o link. É muito completo, eu acho que são 60 horas de curso, mas ele dá um certificado, acho que de 30 horas, não sei. Então dá para vocês fazerem nas férias. E eu, assim, eu acho que vocês têm que fazer, dar um jeito nas férias e façam, porque senão vocês vão ralar segundo módulo e terceiro módulo vocês vão pastar em finanças, porque se não souber Excel, vai pastar. Não, Então e é uma é legal fazer. exigência hoje também você saber Excel para Isso. qualquer empresa, né? Isso, aí o Marcos falou da Fundação Bradesco, eles também têm. Eu achei, eu não sei de onde que é, eu salvei o link aqui, eu vou mandar para vocês depois no grupo do TGA, e acho que vocês têm que se organizar para nas férias fazer. E aí entra uma atividade complementar, né? Se o senhor puder ver PowerPoint também, porque eu acho que é importante, principalmente para você fazer a apresentação de TCC e Exatamente. outros trabalhos, né? Exatamente. Então vocês têm que agora o segundo módulo focar em matar a atividade complementar, tá? Não pode, Anne, tem que ser projetos, tem que ser palestras. Né, em outubro vai ter Semana de Tecnologia, tem palestras, então dá para vocês participarem. Tem os cursos, tem projetos de pesquisa, projetos de extensão. Tem uns alunos, eu ofertei um projeto, né, tem uns alunos que entraram aí, então vão ganhar aí 30 horas. Cursos, mini cursos, enfim. Mas vocês têm que fazer, vocês não podem deixar para o terceiro módulo, senão vocês vão enrolar, tá? Porque terceiro módulo, além de ser um módulo pesado de disciplinas, é um módulo do TCC. E aí vocês chegam totalmente despreparados para fazer TCC, e o prazo é curto, porque são 3 meses só de aula, praticamente, e tem que qualificar, e mais as disciplinas, e mais atividades complementares, vocês vão enrolar. Então é bom matar no agora, primeiro e segundo módulo, liquidar 100 horas, né? E tentar fazer alguma coisa. Uma coisa que vocês poderiam fazer, que é legal, assim, que é legal já para TCC e que é legal para atividade complementar, só que assim, depende de professor. É projeto de pesquisa voluntário, tá? Mas vocês precisam encostar em um professor e o professor precisa fazer o projeto. Então, o professor, por exemplo, o professor quer fazer uma pesquisa. É projeto de iniciação científica voluntário. Lembrei o nome agora. Então, por exemplo, o professor ele quer fazer um projeto de pesquisa. E aí vocês entram para ajudar o professor a fazer a pesquisa, voluntariamente. Porque existem os projetos de iniciação científica que são com bolsa. Tá? Eu mesmo tenho 2 projetos
com 2 alunos bolsistas. Eles recebem uma bolsa do IFE para fazer a pesquisa. Esse é voluntário, o aluno não recebe bolsa, mas tem que estar ligado com o professor. Então, o professor escreve um projeto de pesquisa, aí submete na coordenação de pesquisa do campus, a coordenação de pesquisa aprova o projeto, e aí você desenvolve o projeto junto com esse professor. Aí pode ser 6 meses, 7 meses, depende do projeto. E aí eu acho que dá 30 horas de atividade complementar. Tá? Mas tem que ter um professor que faça isso. Você tem que conversar com algum professor que queira fazer isso também, né? Então, tá? Além de cursos, essas coisas. Sem certificado não dá certo, você tem que fazer o upload do certificado, né? Então, diz que recebe certificado, mas eu não estou conseguindo receber. Fiz meu cadastro, mandei meu e-mail, tudo. E não recebo o certificado, eu não sei o que aconteceu. Às vezes demora, viu, para chegar o certificado. Tem uma palestra que eu assisti que faz pelo menos 3 semanas. Entra em contato com quem fez a palestra, com os organizadores, e pergunta, manda e-mail perguntando. Tá ok? Tá bom, obrigada. Tem alguns cursos do Sebrae que vocês podem fazer. Procurem no Google Sebrae São Paulo. Eles têm um monte de cursos de empreendedorismo, não só de empreendedorismo, mas ligado com pequenas empresas, que são cursos rápidos, cursos de 10 horas, de 8 horas, que aí no final de semana você faz e dá certificado. Tá? Então, o Sebrae é uma boa opção. Eles têm muito curso, muito curso. É uma boa opção para vocês pensarem de fazer cursos online. E também é bom de empreendedorismo, que vocês vão ter disciplina de empreendedorismo no 4º módulo. É legal se já começam a conhecer alguma coisa assim. Fundação Bradesco tem outras fundações que tem, Itaú. E tem cursos, né, os IFES, o IFE do Rio Grande do Sul, o IFE de Sul de Minas, eles sempre oferecem cursos online. Vocês podem pesquisar no site dos IFES, né, IFE, o que mais oferece é o IFE Rio Grande do Sul e o IFE Sul de Minas, mas os outros IFES também têm cursos. Então, eles oferecem cursos de gestão assim, básicos, cursos de gestão do tempo, cursos de idiomas básico, curso de inglês básico, espanhol básico, essas coisas básicas, que daria para entrar como atividade complementar. Tá? E vocês podem, de repente, conversar com algum professor para fazer um PIVIC aí, que aí dá para usar o ano que vem, talvez, ou então esse 2º semestre. Podem ser professores de outras áreas também, né, professores da indústria, da informática, que de repente porque às vezes o professor ele tem um projeto, mas ele não faz porque não tem aluno, porque não são todos os alunos que querem fazer projetos voluntários, sabe? Os alunos querem fazer projetos com bolsa. Então, com bolsa chove de aluno. Mas sem bolsa, quase não tem. Então, os professores nem submetem projetos, porque falam, depois não consigo um aluno para ajudar, então... Então, de repente, se você conversa com o professor, fala, eu queria fazer uma iniciação científica voluntária, tal, de repente o professor, né, submete um projeto, vocês conseguem aí 30 horas, e é uma coisa tranquila, e já é uma coisa ligada com o TCC, vocês já começam a pegar a manha de TCC, que é pesquisa. Né? Bom, gente, já tá bom, né? Já falei demais, ó, já é 10h33. Fechou, então? Então, boa noite, obrigado. Boa noite. Até quinta-feira, Deus quiser. Boa noite, professor. Boa noite. Fica com Deus.